Amados, palavra do Senhor. Esse é um momento em que o pregador fica na total dependência do Espírito para alcançar o coração da igreja. Quero então compartilhar a palavra que o Senhor me revelou. Está em 2 Coríntios, capítulo 10. São 2 versículos apenas. O 4 e o 5. Então, por favor, abram a Bíblia Sagrada na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, onde a partir do versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Queridos, eu realmente não creio que só de ler estes versículos é possível ter um entendimento completo a respeito do que ele diz. Mas eu sei que você pode confiar nesta palavra. E minha pergunta, então, nesta hora é: quem crê que estas são palavras do Senhor e são palavras para a nossa vida? Faz um sinal assim com a mão. Glórias a Deus. Quem fez esse sinal pode expressar esta fé aplaudindo esta palavra. E glorifique também ao Senhor. Glórias, aleluias ao Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus. Ele, só Ele é digno de receber toda a honra e todo louvor. Agradecemos, Senhor, por Tuas palavras. Amados, podem se sentar. Queridos irmãos, o versículo 4, que eu peço que a irmã deixe na tela aí, ele já dá uma ideia para todos nós de que existe uma guerra e que esta guerra é nossa, portanto, uma guerra que nós estamos travando. Não tem jeito, você não tem escolha, você não consegue optar, vou ficar de fora. Fala de armas, né, e diz respeito a um assunto que, olha, é quase como chover no molhado. Dizer que estamos em guerra, dizer que estamos travando uma batalha, dizer que temos inimigos, dizer que é uma luta mesmo. Bem, mas a palavra do Senhor nos ensina exatamente assim. Agora, no versículo 5, a palavra já começa a falar o que é que nós precisamos fazer para sermos vencedores nessas batalhas. Porque nem todos são. Muitas são as batalhas perdidas. E não se fala aqui apenas daquele que não está caminhando no Evangelho ou que não conheça a palavra do Senhor. Paulo se dirige à igreja. É uma carta aos Coríntios. É lição para a nossa vida. E o que ele diz? Ele diz que é necessário destruir as fortalezas. O que é uma fortaleza, meu amado irmão? Muito importante que você saiba isso. Fortaleza é, assim, uma construção feita. Sabe, talvez se eu disser a você que é a mesma coisa que um forte, né? Quem teve a oportunidade de conhecer um castelo pessoalmente, sabe que ele normalmente é construído em pedras e em lugares estratégicos, naquelas áreas em que a intenção
é dominar aquela área. Isto é uma fortaleza. Se a palavra está dizendo que nós devemos destruir as fortalezas, é porque esta fortaleza é uma fortaleza do mal. Poderia ser do bem, um lugar forte, de oração, de temor a Deus, mas não, essa fortaleza que precisa ser destruída, óbvio, ela foi construída pelo inimigo. Então ela se localiza em certas áreas da nossa vida. Por quê? Porque já temos a ideia, quando a palavra diz que nossa milícia não são carnais, as armas da nossa milícia não são carnais. Ora, se não são carnais, são espirituais. Então, no contexto espiritual, você pode estar aí sofrendo consequências de uma fortaleza ou de várias fortalezas que o inimigo foi construindo em algumas ou muitas áreas da tua vida. São muitas as áreas da nossa vida. Eu posso citar aqui, por exemplo, a área financeira. Por que tanta gente tropeça tantas vezes no trabalho, nos negócios, nas ideias de investimento? Ainda que aplique tanto esforço, está sempre sentindo uma complicação nessa área. Dinheiro nunca dá, as dívidas acontecem. Sabe o que pode ser isso, irmãos? Uma fortaleza construída nesta área da tua vida. Qual a intenção? É dominar esta área. Nós podemos falar da área de saúde. Tanto a saúde física, como a saúde psicológica. Sabe quando a pessoa está sempre enroscada psicologicamente? Está sempre necessitando de cuidados numa área, parece que nunca sai daquele lugar, ou mesmo doenças físicas, especialmente aquelas que não se encontra explicação. Vai no médico A, vai no médico B, paga consulta ali, faz exame de cá, tenta isso, tenta aquilo, medicina alternativa, mas não consegue descobrir. Sabe, existe uma dor, uma deficiência, uma debilidade, vamos dizer assim, mas não se explica. Sabe o que pode ser isso? Pode ser uma fortaleza construída pelo inimigo nesta área da tua vida. Nós podemos falar da área afetiva. Aqui entram as questões de relacionamentos, tanto com amigos, quanto com a família. Aquelas pessoas que não se ajeitam, normalmente são mal compreendidas ou não se fazem compreender. Não conseguem uma amizade duradoura, verdadeira, sincera, que faça bem, que deixe o coração alegre. Isso pode acontecer também na família. Sabe aquela pessoa que tantas e tantas vezes não é nem lembrada, não se vê, um carisma, uma ligação boa, aquele negócio de alguém que sempre está bravo, sempre nervoso, sempre irado. Você tem até medo de conversar com a pessoa, porque às vezes com a maior das boas intenções que você tem de levar alguma coisa de bom, ou trocar ali uma ideia boa, sabe? De boa mesmo, mas normalmente dá um problema, porque a pessoa costuma entender errado e parte para cima de você e te ataca como se você estivesse querendo mal, como se você estivesse agredindo. E aí você vai reparar que a pessoa que tem esses comportamentos não é só com um ou com o outro. Aí é com o marido, é com a mulher, é com os filhos. Na escola tem problemas com os colegas da escola. No trabalho ele está sempre isolado, é sempre o do contra.
Eu posso dizer, e muitos irmãos aqui também poderiam, que no ambiente corporativo é tão bom quando você tem uma ideia, ou quando uma ideia, que nem a tua, está sendo explanada, está sendo compartilhada numa mesa de reunião, você já espera que aquela pessoa ela vai ser contra, ela vai apontar um erro, ela vai apontar uma falha, ela não vai estar contente, ela não vai caminhar junto. Todos os que trabalham aqui devem ter tido já uma experiência com isso. É muito chato quando tem alguém assim no ambiente de trabalho. Em casa, então, misericórdia, nem se fala. Na família, isso pode acontecer em qualquer lugar. Sabe o que pode ser isso, irmão? Uma fortaleza construída pelo inimigo na área afetiva dessa pessoa. E a coisa não vai. Um último exemplo que eu vou dar, na questão religiosa, na área religiosa, isso também pode acontecer. Sabe, é quando a fé da pessoa é sempre fraca, sempre oscilante. Ela põe na cabeça assim, não, eu vou orar mais, eu vou levantar todo dia cedo, a primeira coisa que eu vou orar, olha, meu Deus, eu sei que a oração é importante, mas eu não consigo orar, eu não consigo, Senhor, misericórdia, me perdoa, mas é uma dificuldade, mas a partir de amanhã, isso é igual ao regime de gordo, irmão, nunca que chega esse amanhã, a fé está fraca. Ela sabe que precisa conhecer mais da palavra do Senhor. Ela sabe a importância que tem o conhecimento da palavra. Mas o que ela faz para conhecer mais a palavra? Onde ela busca conhecer mais? Sozinha, lendo a Bíblia? Amém, irmão? É um bom começo. Se você consegue, glórias a Deus. Eu creio que sim, porque o Espírito Santo vai trabalhando, e quantas vezes era uma parte ali que a gente não faz a menor ideia que está lá, nunca ouviu de pastor nenhum, nunca ouviu na escola bíblica, mas apareceu ali, você vai buscar. Você consegue. Mas é só esperar conhecer da palavra de Deus no culto. Irmãos, é muito complicado também. Porque você percebe, a hora da mensagem é rápida, e ainda que você possa aprender muitas coisas, é pouco. Então, o que pode ser esta nhaca espiritual? O que pode afetar o teu desenvolvimento religioso? Pode ser uma fortaleza construída, instalada pelo inimigo nesta área da tua vida, a área religiosa. Assim como ele pode instalar na área emocional, na área afetiva, na área de saúde, na financeira e tantas outras áreas que não dá tempo de citar agora. Agora, como essas fortalezas são construídas? Como? Como é que acontece essa fortaleza? Lembrando sempre que estamos falando do espiritual, meu irmão, observe, o finalzinho do versículo 4, a instrução do apóstolo Paulo é destruir as fortalezas. Agora você sabendo como ele sugere você destruir as fortalezas, você vai entender também como elas são construídas. Bota no versículo 5. Então, como é que a fortaleza é composta? Ela é composta de duas coisas, que quando você destrói essas duas coisas, você está acabando com a fortaleza. Então, a palavra diz, destruindo os conselhos. Essa é a primeira coisa que precisa ser destruída, conselhos. E a outra? Também toda altivez. Então, marquem bem isso. Duas coisas que você, meu irmão em Cristo, e eu também, claro, né, que nós precisamos destruir para que a fortaleza seja derrubada, são essas duas coisas. A primeira, conselhos. Segundo,
toda altivez. Conselho, o que é? São ideias que foram lançadas, são opiniões que nós temos, certas convicções sobre muitas coisas, sem nem saber explicar de onde vem. Não tem uma fonte segura. Na verdade, são ideias falsas. E numa tradução, a Revista Atualizada, que eu gosto muito, fala que isso é um sofisma. Ou seja, ter dentro de si uma espécie de crença, um sistema de crença, que segundo o apóstolo Paulo tem que ser destruído. Então, ora, se tem que ser destruído, não pode ser coisa certa. Tem que ser aquelas coisas que nós pensamos, as opiniões que nós temos, que precisam ser destruídas. E como é que essa fortaleza foi construída? Óbvio. O inimigo das nossas almas, o Satanás, os demônios, todos os que são servos dele, vão trabalhando para quê? Para colocar dentro de nós estes conselhos. O conselho pode ser bom e pode ser ruim, mas este, que tem que ser destruído, é um conselho diabólico, demoníaco, satânico. Vamos dar nome para o desgranhento? Bom, é isso. E qual é a outra coisa que compõe, que são espécie de material para construir uma fortaleza dentro de nós? É toda altivez. E aí, meu irmão, segura as pontas, porque eu tenho que lutar contra isso o tempo todo. E se você disser que não tem, cuidado, porque um sofisma pode estar fazendo você acreditar que as tuas boas intenções te isentam da altivez. Só que não. O que é uma altivez? É um pensamento de que se é mais alto do que os outros, superior aos outros, melhor do que os outros, sabe mais do que os outros. É aquele sentimento que a pessoa tem de que é especial, de que onde ela estiver e qualquer lugar que ela chegar vai abalar Bangu. Isso é uma altivez. Interessante, porque a palavra diz que é necessário destruir toda altivez. Talvez a gente não tenha muito orgulho de determinadas coisas que fizemos, ou até mesmo que fazemos. Mas eu creio que pela palavra muitas outras atitudes, ações, comportamentos revelam uma altivez. E isso precisa ser destruído. Então, nessa guerra, que é uma guerra espiritual, para ser vencedor de verdade, leiam aí, você precisa destruir os conselhos errados, os sofismas, e você precisa também destruir, anular. Você tem que atacar, porque se eu digo tem que destruir, você tem que partir para cima, não é esperar. Não é achar que alguém vai fazer isso por você, mas é você quem tem que ter a atitude de chegar lá e falar, viu, esse sentimento de que eu sei mais, de que eu sou muito mais importante do que eu... Isso eu preciso remover, eu preciso anular, eu preciso destruir isso, porque senão esta fortaleza vai continuar naquele lugar, será como os muros de Jericó, que se não fossem derrubados, o povo de Deus, se entrassem para a terra prometida, deixando Jericó ali, aquilo seria uma perturbação, irmãos. Porque tudo em nossa vida, que tiver um lugarzinho que se dá
para inimigos das nossas almas, isso vai nos atacar, isso vai nos fazer sofrer. Só tem um objetivo: ou roubar, ou matar, ou destruir as nossas vidas. Então é necessário vencer. Agora, como é que você vence? A palavra, no versículo 5, ela está dizendo: olha, é necessário que você destrua os conselhos e toda altivez, mas não assim todos os conselhos, todas as ideias que você tem, irmãos. Não está falando no sentido geral. Por exemplo, assim, se você tem a ideia de ser um corintiano, um palmeirense ou um santista, irmão, é uma ideia errada, mas isso não vai mudar muito a tua vida. Você está me entendendo? Se você é da esquerda ou da direita, irmão, isso pode até trazer algumas influências, mas não é desse tipo de ideia, de opinião, que a palavra está dizendo. Não é sobre a escolha da marca de um carro, ou sobre a cidade na qual você sonha construir uma casa. Não são estas ideias. Mas a palavra do Senhor, ela diz que essas ideias que precisam ser destruídas são aquelas que são contra o conhecimento de Deus. Então entendam, existem ideias, opiniões que você formou, que compõem uma verdadeira fortaleza, e essas ideias, elas são contra, elas te impedem o conhecimento de Deus. Você quer conhecer a Deus melhor, você quer se aproximar dEle, você sabe que existe um Deus, que esse Deus não é um qualquer, você sabe que você precisa dEle, você o busca de muitas maneiras. Talvez essa seja a principal razão de você estar aqui nessa noite. Quer conhecer Deus, quer compreender quem Ele é, quer se aproximar dEle, quer ter uma vida com Ele, mas estas fortalezas instaladas, construídas pelo inimigo em muitas áreas da nossa vida, elas são contra isso. Então você precisa começar a entender o que está acontecendo quando você não tem mais vontade de vir ao culto. Você precisa começar a entender que conhecer a Deus, irmãos, comparado a conhecer uma pessoa, eu tenho a te dizer que é impossível você conhecer alguém sem conversar com ela. Eu não posso, sabe? Está lá o Everton. O que eu conheço do Everton? Quase nada, mas se eu conversar com ele, se eu parar com ele num café, se eu almoçar com ele muitas vezes, se eu começo a frequentar a casa dele, eu vou conhecer mais do Everton, eu vou saber mais como ele pensa, quem ele é. Agora, como que um crente quer conhecer a Deus sem orar? Como que um crente pode conhecer a Deus sem ter vontade de aprender tudo o que está escrito sobre Ele? Como? Se a Bíblia é como mais um objeto de decoração na minha casa, eu estou perdendo oportunidades de conhecer mais a Deus. Então, amados irmãos, tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus significa uma fortaleza que precisa ser derrubada. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus aí. Vamos derrubar? Vamos derrubar? Porque se ela ficar aí, irmãos, quanto tempo mais vai se passar e você sofrendo as consequências dessas derrotas, sofrendo com isso? Você está buscando explicações lá fora, daquilo que a causa, que a origem está onde? Aqui dentro.
Vai ser uma luta, irmãos, sabe como? Uma luta como se você estivesse numa guerra com um guarda-chuva e a guerra pipocando. A palavra do Senhor está falando de guerra, entenda isso. Não é diversão, não é socialização, é guerra. Não é prazer, é luta pela sobrevivência. Aí você pega sua garrafinha d'água, seu bonezinho. Sim, o meu é maiorzinho um pouco, né? Mas tudo bem, só para tampar um pouquinho mais, tal. E você acha que você está guerreando? Você acha que você está potregido? Porque potreção não é uma palavra fácil de se falar, né? Potreção. Fala aí, Zoraide, potreção. Ah, Zoraide, hein? Arrebenta. Queridos, eu vou partir para o final dessa palavra, o nosso tempo é bem curto hoje. Quais são as ideias que se levantam contra o conhecimento de Deus? Hoje é noite de Santa Ceia. Paulo ensina a examinar-se o homem a si mesmo. É o melhor meio. Não dá, se você pedir opinião de outras pessoas, ou eles podem te elogiar muito naquilo que você não é, ou eles podem acabar contigo numa coisa que você não merece. Então examine-se você mesmo, com a ajuda do Espírito Santo. Mas uma coisa eu te digo, esses pensamentos, eles são muito perigosos. Eu quero que você olhe para a palavra de Deus e entenda o finalzinho ali, porque eu já quero encerrar. Olha como que Paulo quer que você faça. Diz que você precisa destruir as fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. O que mais que você tem que fazer? E ele fala, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Vamos entender. Ele quer que você pegue esses pensamentos e amarre esses pensamentos. E faça desses pensamentos um cativo seu. Em outras palavras, ou você domina esses pensamentos, ou eles vão dominar você. Vamos identificar e trabalhar isso, porque diz respeito à nossa vida. Leve cativo isso. Leve para onde? Leve para a obediência de Cristo. Por isso, irmãos, é que lá naquele primeiro versículo 4, que a gente leu, o Senhor mostra que a chance de nós construirmos ideias falsas, sobre tudo, inclusive sobre Ele, sobre a igreja, é muito grande. Que não dá para vencer essa guerra do nosso jeito. Batalhar simplesmente com as forças carnais e humanas que nós temos, a saber, a tua inteligência, tua facilidade de comunicação, tua presença de palco, tua experiência profissional, os estudos que você tem, a honestidade com que você foi criado, o caráter que você tem de não roubar ninguém, de não matar ninguém, viu? Isso aí tudo é bom, mas são armas carnais. Nesta batalha é necessário que você vá com armas espirituais. Quem está entendendo? Faz um sinal para mim. Agora, por que isso? Porque as armas espirituais, olha só, elas são poderosas em Deus e não em nós. O que tornam estas armas poderosas é Deus e não o homem. E não qualquer pessoa, por mais que te ame. Elas são poderosas em Deus. Então, queridos, vou pedir para todos ficarem de pé agora, mas quero encerrar dizendo
que se para a gente destruir as ideias falsas, é importante identificar essas ideias falsas. De todos os sofismas, entre todas as ideias que a gente pode ter, ideias erradas a respeito de Deus, que estão levando tanta gente a uma vida de derrota, que está levando tanta gente para tristeza. Isso aí, essas fortalezas, irmãos, elas não estão para brincadeira. Você pode estar querendo descanso, mas as fortalezas estão lá. Não tem palavra que me diga que Satanás está cansado. Tem palavras que diz que ele será derrotado. Essa é a mensagem de Deus para a igreja nessa noite. Ele já sabe que o final dele é morrer debaixo dos teus pés. Agora, você quer ideias falsas desse nosso tempo? Sofismas? Existem muitos. Eu poderia passar aqui mais de 1 hora lembrando e falando das ideias erradas que a gente percebe que as pessoas em geral têm, e algumas delas eu tive também, e preciso tomar cuidado, preciso me examinar, porque às vezes eu me pego numa ideia falsa. O que é isso? É o inimigo querendo construir uma fortaleza em uma das áreas da minha vida. Sabe qual é a maior sofisma que existe nos nossos dias? É a pessoa que quer crer em Deus, quer ser de Deus, mas ela quer crer, ela quer se relacionar com Deus do seu jeito. Esse é o problema da falta de conhecimento. Esse é o problema de quem está aí desanimado na fé, não participa de uma aula bíblica, não faz um estudo, não vem num curso de família, não vem num grupo, numa reunião de oração, não busca conselho, está sozinho. Isso é o bonezinho e a aguinha, irmão, e um tênis Nike no pé, e a bomba para todo lado, e daqui a pouco o que vai acontecer? Esse negócio de você crer do teu jeito, irmão, é a mesma coisa que criar um sistema de crenças. Você está inventando uma religião. Deus não deu essa permissão para nenhum de nós. Ele se autodefiniu. E Ele escreveu tudo. Ele deixou por escrito. E de vez em quando não basta, a gente tem ainda que pedir um desenho. Desenha, Senhor, porque eu não estou entendendo. Então essas ideias, elas normalmente, irmãos, elas são compostas de coisas assim: eu não preciso da igreja, porque está contra. Deus não disse que você não precisa da igreja, ao contrário, você é parte do corpo de Cristo. Você precisa ouvir a palavra, aceitar Jesus no teu coração, levantar tua mão perante a congregação, anunciar isto, confessar com a tua boca, ser batizado para ser salvo. E não essa história do tipo, não preciso da igreja, não, em casa mesmo eu estou aqui com Deus, aqui, o negócio meu aqui é seu, negócio seu. Eu não quero a tua crença, desculpa, irmão, mas eu rejeito isso. Eu sou membro do corpo de Cristo. E aí vem, né? Eu não preciso orar. Como é que você vai conhecer alguém sem orar? Eu não preciso obedecer. Você não precisa aprender mais da palavra, porque você acha que aquilo que já veio para você é suficiente. E as fortalezas lá, elas se levantam contra quê? Contra o conhecimento de Deus, irmãos. Essas coisas vai te afastando, vai te impedindo de conhecer mais a Deus. E alguém aqui duvida que quanto mais você conhece a Deus, mais feliz você é e mais bênção você tem? Quem crê nisso, dá um glória a Deus. Amém, amados. É isso. Sabe, algumas crenças vão fazendo você pensar que a tua oferta não tem importância, que Deus não precisa do teu dinheiro. Não, Ele não precisa mesmo do teu dinheiro. O que Ele pediu para você? Pediu o teu coração. Na oferta, você mostra o teu coração para Ele. Muitos acreditam que não precisam mais honrar pai e mãe. Da onde tirou essa ideia?
se a Bíblia traz como único mandamento com promessa: honre teu pai e a tua mãe, para que se prolongam os teus dias nesta terra, e tudo o que fizer será abençoado. Em toda obra ainda, toda obra. Que sistema de crenças você está montando, irmão, do teu jeito? Sabe por que isso? Falta conhecimento. Vamos destruir ou vamos ficar de bonezinho na guerra? O Senhor nosso Deus aqui nesta noite, Ele diz: eu posso te dar armas poderosas. Sabe, Ele diz: vai para cima. Não admita que essas fortalezas tomem conta de área alguma da sua vida. Não admita. Não aceite em nenhuma das tuas áreas. Lembre-se, a batalha é aqui dentro, não é fora. Lembre-se, as armas precisam ser poderosas em Deus. Quem vai para cima, dá um glória a Deus, eu já vou orar aí para você. Já posso escutar o exército de Deus marchando sobre a terra, num plano de guerra vai. Já ouço o louvor, que é arma de vitória, o exército de Deus, o exército de Deus, o exército de Deus, marchando vai. Aleluias! Glórias a Deus! Senhor Deus e Pai amado nosso, aqui está, Senhor, a tua igreja, recebendo esta palavra nesta hora, e desde já, Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, e que sobre nós, Deus querido, tem derramado o poder, tem dado acesso à tua palavra, para que possamos te conhecer mais, para que possamos, Deus querido, compreender as artimanhas do inimigo, tudo o que ele faz, tudo o que ele constrói, quantas ideias, Senhor, quanta altivez foi colocada dentro de nós, Deus querido, para impedir que nós o conhecemos, mas a tua palavra misericordiosa, a tua palavra que abre os nossos olhos, nessa noite vem, Senhor, para este exército que aqui está reunido nesse lugar, para ser, Senhor, abastecido com a tua palavra, Deus querido, preparado para ser verdadeiramente vencedor, e por isso eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, e todos que creem, digam juntos, a uma só voz, em nome do Senhor Jesus. Amém, vamos aplaudir esse nome, aleluia!